Olá, estudante! Vamos estudar os últimos séculos da Idade Média. Os últimos séculos da Idade Média são chamados de Baixa Idade Média. Primeiramente, você precisa saber o período da Idade Média. Em que ano começou a Idade Média e em que ano ela terminou? A Idade Média ela tem início no ano de 476 e termina no ano de 1453. São quase 1000 anos de duração. Pois bem, durante a Idade Média, na Europa, predominou um sistema chamado feudalismo. O feudalismo era uma forma de organização política, social e econômica. Como funcionava o feudalismo? Quais eram suas principais características? É isso que vamos compreender agora. Bom, uma das características do feudalismo é que a principal atividade econômica era a agricultura. As pessoas cultivavam trigo, cevada, feijão, ervilha, uva e entre outros. Outra atividade era o pastoreio. Isso significa que havia criação de bois, porcos, cavalos, carneiros e cabras. O comércio raramente era praticado. Existiam apenas algumas trocas. E a produção era voltada para a subsistência, ou seja, para sustentar a comunidade. Não era uma produção voltada para o comércio. Outro ponto muito importante do feudalismo era a sociedade. A sociedade feudal era dividida em 3 ordens ou 3 grupos. E a posse da terra, possuir terra, era o principal critério que separava os grupos. A primeira ordem, o primeiro grupo, era formado pelo clero, pelos membros da igreja, como o Papa, os cardeais, os bispos e entre outros. Eles eram responsáveis por fazer uma ligação entre Deus e os mortais. Em uma palavra, a primeira ordem era responsável por orar. Já a segunda ordem era formada pela nobreza, pelos proprietários das terras. A principal atividade desse grupo era a guerra. Outro destaque é que os nobres ofereciam proteção aos camponeses e, em troca, exigiam ser sustentados. Reis, príncipes, duques, marqueses e condes são exemplos de nobres. Em uma palavra, a segunda ordem era responsável por guerrear. Por fim,
A terceira ordem era o maior grupo, formado por servos e vilões. Ambos trabalhavam nos feudos. O feudo era um grande pedaço de terra, uma espécie de fazenda que pertencia ao senhor feudal. O feudo tinha 3 partes. Uma parte cabia aos servos. Os servos recebiam um pedaço de terra para viver e cultivar o sustento da família. Ainda nos feudos, eles trabalhavam de graça para o senhor feudal em 2 ou 3 dias da semana e ainda pagavam diversos impostos ao senhor. E a sociedade era estamental. Isso significa que não havia possibilidades de uma pessoa sair de uma ordem e passar para outra. Aliás, apenas os nobres podiam mudar de ordem quando se tornavam sacerdotes. Mais um aspecto sobre o feudalismo era que a posse da terra, possuir terra, era o símbolo máximo da riqueza. Na época, quase não existia moeda. Outra característica do feudalismo é o poder político descentralizado, ou seja, o poder estava dividido entre vários nobres e não concentrado nas mãos do rei. Digamos que os reis estavam enfraquecidos. E mais um ponto importante do feudalismo era o predomínio do cristianismo e do teocentrismo. Explicando sobre isso. No século X, o cristianismo era a única religião aceita em muitas terras. Além disso, a Igreja Católica chegou a controlar cerca de 33% das terras da Europa Ocidental. Durante a Idade Média, predominou também o teocentrismo. O teocentrismo era uma forma de pensamento que colocava Deus no centro de tudo. Tudo era explicado de acordo com Deus, de acordo com a fé. Portanto, caríssimo estudante, essas são algumas das principais características do feudalismo.